Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Tem alguns dias que eu não gravo. Peço desculpa por ele estar sumido, mas tem sido tão corrido, né? A gente arruma desculpa, né? A gente tem que firmar. Eu me chamo Rosana, pertenço à Igreja Presbiteriana de Bricampo. Estou aqui, nós estamos gravando, né? O vídeo, o plano de batalha de oração. Então vamos estar, tô até assistindo o filme. Deu uma parada ali pra gente estar lendo. Hoje nós vamos começar no capítulo 2 do livro. Nós já lemos o capítulo 1. E nós vamos começar o capítulo 2 do livro. Né? Mas antes disso nós vamos estar orando e pedindo a orientação de Deus. Que Deus possa estar abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos ler e aprender, né, um pouquinho da palavra dele através do livro O Plano de Batalha para a Oração. Nós devemos orar todos os dias. Muitas das vezes nós esquecemos. E não precisa ser tem que tirar um tempinho, mas você pode estar andando, você pode estar lá no seu serviço. Perdão. E mentalmente você está buscando a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui mais uma vez, ó Pai, para falar um pouquinho da Tua Palavra, aprender um pouco da Tua Palavra, ó Pai. Eu peço que o Senhor esteja abençoando a minha vida, para que eu possa continuar sendo um canal de bênçãos, ó Pai, na vida dessas pessoas que vão estar ouvindo essas palavras, ó Pai, para que elas possam estar aprendendo comigo, crescendo junto comigo, ó Pai, e buscando o Senhor, ó Pai. Eu te agradeço pelo dia, eu te agradeço, ó Pai, pela vida de cada um que vai estar ouvindo essas palavras, ó Pai. Sei que muitas das vezes é difícil, ó Pai. Nem sempre as pessoas gostam de estar ouvindo esse tipo de vídeos, ó Pai. Mas que o Senhor esteja tocando no coração daquelas pessoas que vão estar ouvindo, ó Pai. E que você possa trazer, que elas possam trazer mais pessoas para estar ouvindo a Tua Palavra através da oração, através da leitura do Pai do livro, ó Pai. Eu te agradeço por tudo, peço que o Senhor esteja abençoando cada um, abençoe a minha vida para que eu possa ser o canal de bênçãos, ó Pai, abençoe a vida do meu lar, abençoe a vida do meu irmão, a empresa dele, ó Pai. Ó Senhor, eu te peço a bênção também sobre a igreja a qual eu frequento, ó Pai, que Tu esteja abençoando cada família da igreja, ó Pai. Que o Senhor esteja nos abençoando e abençoe este canal, ó Pai. Para que ele possa crescer, para que ele possa propagar a Tua Palavra, Pai, para muitas das pessoas, e que as pessoas possam sentir a Tua presença, Pai. Eu te agradeço e te peço perdão pelos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Então vamos. Perdão. A leitura. Vamos começar o capítulo 2 que fala o poder da oração. Lá em 2 Coríntios 10, 14 fala, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A guerra das trincheiras foi usada apenas esporadicamente no ofício militar durante a maior parte da história moderna. Até o momento da Guerra Civil Americana, na década de 1860, alguns generais da União e confederados começaram a empregá-las como uma estratégia defensiva. O aumento do alcance de velocidade de armas de fogo tinha atingido um nível tão alto que os exércitos não podiam mais se dar ao luxo de apenas marchar
um em direção ao outro em fileiras, e que levava a enormes baixas em ambos os lados. Mas as metralhadoras pesadas e rápidas da Primeira Guerra Mundial não deixaram outras alternativas. Cavar e descer as trincheiras tornando-se método padrão de sobrevivência. Para todos os campos de batalha ao longo da frente ocidental na Europa, uma série de redes de trincheiras começou a surgir nos dois lados da luta. De 1914 a 1918, as forças aliadas cavaram trincheiras contra o exército da Alemanha e as potências centrais e pelejou-se uma guerra cruel, sem um final à vista. A força das trincheiras estavam na proteção, mas os seus benefícios veio em detrimentos da mobilidade, quando tropas atacantes tentavam fazer uma corrida até o seu oponente. Barricadas de arames farpados e paredes fortificadas dificultavam a penetração de tiros longos de arcos eram a melhor que eles conseguiam fazer. Qualquer tentativa de obter um elemento surpresa parecia quase impossível. Não havia quase nenhuma possibilidade de derrotar o inimigo sobre essas condições. Apenas combate sem fim, até que chegou o ataque. A Grã-Bretanha, sob a liderança de Winston Churchill, desenvolveu o primeiro ataque militar na história, projetado com carros blindados sobre o chassis de um trator agrícola. Era quase como um navio em terra. A combinação de aço com a capacidade de deslocamento de terrenos irregulares imediatamente mudou a natureza do campo de batalha, que passou de uma operação quase que puramente defensiva para uma mobilidade ofensiva. E, por fim, transformou toda a situação da guerra. A perspectiva de ser capaz de mover-se de forma ativa e aniquiladora em direção ao inimigo e ao mesmo tempo estar protegido durante o ataque significou o fim da escavação e da mera esperança de se conseguir o melhor. A oração é o nosso tanque blindado e, como colocada em ação pelo povo de Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está lá em Mateus 16, 18. A oração é a nossa principal arma de ataque na batalha. O apóstolo Paulo certamente a usou dessa forma, depois de listar as várias peças de equipamentos conhecido como toda a armadura de Deus. Lá em Efésios 6,13, ele mencionou a oração como sendo um elemento igualmente acessível na guerra espiritual, assim
como um escudo e espada e o capacete. Ora, orem no espírito de todas as ocasiões, ele disse no versículo 18. A oração para ele era uma força de vanguarda em movimentos, uma força motriz que o impeliam de buscar a vontade de Deus. Orem também por mim, disse ele no versículo seguinte, para que, quando eu falar, seja-me dado a mensagem a fim de que, determinadamente, torne conhecido o ministério evangélico. O ministério do Evangelho. Versículo 19. A oração era a estratégia de batalha que ele utilizava para impulsioná-lo para a vitória. Ele estava, na verdade, escrevendo esse pedido quando estava na prisão, como um embaixador preso em correntes, no versículo 20. Imagine quantas camadas de uma realidade fria existia entre ele e qualquer coisa parecida com a continuação de um ministério. E ainda assim, de dentro da sua situação de confinamento, a oração ainda estava derrubando todos os obstáculos que se interpunham entre ele e a sua próxima missão. Estar preso pelos pés e pelas mãos, mas ser ousado o suficiente para considerar-se livre, a ponto para se envolver de tudo o que Deus tinha reservado. Não é assim que pessoas normais pensariam, a menos que fossem pessoas de oração. A pessoa às vezes fica sentindo preso, ele estava lá preso pelas mãos, pelos pés, e muitas das vezes desistia. O que eu vou fazer? Estou presa. Mas Paulo, mesmo estando preso pelos pés, pelas mãos, ele nunca deixou de orar e buscava a Deus para que Deus pudesse libertar. Então, muitas das vezes a gente pode estar passando por dificuldade, falar, eu vou desistir, não, eu vou fazer isso. Nós estamos presos neste mundo e a única pessoa que pode nos libertar de todo sofrimento, de toda amargura, de toda angústia, de toda destruição que o inimigo tenta é Deus. E nós só vamos conseguir se nós colocarmos em oração. Tirar o dia, o tempo para orar a Deus. E vamos continuar mais para frente. Vamos parar por aqui. Vamos pedir que Deus esteja abençoando a sua vida, como Ele esteja abençoando a minha vida, que essas palavras de hoje possam entrar no seu coração. Que a nossa oração possa derrubar o exército inimigo. Aquela angústia, aquela amargura, aquela tristeza possa se tornar rios de bênçãos, rios de alegria. Que o nosso sofrimento possa se tornar feliz. Que toda artimanha que o inimigo venha atrapalhar, que venha nos impedir de estarmos juntos, orando e buscando a Deus, possa cair por terra. Eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e vai fazer na sua vida. Creia nisso, que Deus pode mudar. Se você está passando por dificuldades, se você está passando por momentos de tribulação, ore e peça a Deus.
Ele é o único que pode te ajudar. Deus, ele pode te libertar de tudo aquilo que você necessita. Se você está precisando de emprego, ora a Deus, pede que ele abra as portas. A porta que Deus abre, ele jamais fechará. Você está passando por problema de saúde, ora a Deus, peça a Deus. Não cai uma folha de uma árvore sem que seja permissão do Senhor. Ele sabe de todas as coisas. Nos ajude aí curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal e deixe seu comentário. No nome de Jesus. Que você tenha um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente tarde. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, mas que Deus possa te abençoar cada dia mais na tua presença, na presença dEle. No nome de Jesus. Amém.